Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O capítulo de Nicolás de la Cruz no Flamengo entra em um momento decisivo, a aproximação de clubes, mas a direção rubro-negra dá um recado claro, ele segue nos planos e será preparado com foco total para a pré-temporada. Esse equilíbrio entre interesse externo e insistência interna cria a tensão certa. Quem pisca primeiro? O Meia terminou o ano com participação reduzida, e isso acendeu luzes amarelas sobre o próximo ciclo. Ainda assim, a comissão técnica vê jogos recentes como sinal de recuperação competitiva. Na final da Copa Intercontinental, o uruguaio respondeu com intensidade, diante do Paris Saint-Germain, entregou leitura de espaços e controle de ritmo. Quando esteve saudável, mostrou que pode ditar o jogo. A situação contratual pesa na balança. O vínculo com o Flamengo vai até junho de 2028, o que dá poder de decisão ao clube e tempo para a revalorização esportiva. Ao mesmo tempo, o atleta deseja minutos consistentes, a Copa do Mundo pela frente e nenhum jogador quer chegar ao torneio sem lastro em campo. Esse objetivo pessoal aumenta a urgência por estabilidade física e sequência. O que trava qualquer movimento imediato no mercado? A ausência de um preço de saída e a mensagem inequívoca passada ao staff, não há sinal verde para abrir diálogo. Houve contatos recentes, mas o Flamengo, por hora, opta por blindagem. A estratégia é nítida, recuperar o jogador e só então reavaliar cenários. Qualquer mudança depende de performance e resposta clínica. O investimento feito é outra âncora estratégica. Para tirar de la Cruz do River Plate, o clube desembolsou 102 milhões de reais. Essa cifra não é apenas passada contábil, orienta escolhas futuras. Qualquer proposta precisa considerar valor esportivo, retorno potencial e situação do elenco. Não se trata de ceder a curto prazo por pressão externa. A saúde é o ponto-chave do roteiro. De la Cruz convive com uma lesão crônica no joelho direito e, ao longo deste ano, somou inflamações no joelho esquerdo, fator que limitou sua utilização. A prioridade é atacar o que hoje mais incomoda, o lado esquerdo. Sem resolver isso, minutos em campo viram promessa vazia. Nas férias no Uruguai, o jogador passará por um procedimento médico de caráter regenerativo no joelho esquerdo. Não é cirurgia, é uma intervenção simples, feita no mesmo dia, voltada a estimular a cicatrização de tecidos com material biológico do próprio corpo. O método reduz risco de rejeição e acelera a resposta local, com alta imediata e retorno ao cotidiano sem etapas longas de reabilitação. O protocolo previsto retira sangue do osso do quadril e aplica no joelho afetado, concentrando fatores que favorecem reparo. Trata-se de uma abordagem desenhada para diminuir a inflamação e melhorar a qualidade do movimento, especialmente importante para um meia que depende de mudanças de direção e explosão curta. A escolha mostra alinhamento entre departamento médico e planejamento técnico. A comissão manterá controle rigoroso de carga na reapresentação. Isso significa ajustar volume, intensidade e número de minutos em jogos-treino, evitando picos de esforço nas primeiras semanas. O objetivo é construir uma base sólida, sem acelerar etapas. Em vez de buscar um impacto imediato, a ideia é garantir disponibilidade ao longo da temporada, que será longa e exigente. O calendário da pré-temporada deve ser confirmado para meados de 14 de janeiro, com integração completa do uruguaio tão logo o grupo se reúna. Com a alta prevista no próprio dia do procedimento, o meia chega apto para começar a preparação, e será monitorado de perto. Pequenos ganhos semanais podem valer mais do que um salto precoce que volta a travar a evolução. No campo, o recorte enxuto de 35 partidas no ano não conta a história inteira. Houve oscilações, mas também entradas que mudaram o ritmo de partidas.
O desafio agora é transformar flashes em constância. Em uma equipe com disputas fortes por posição, quem sustenta intensidade e leitura tática durante meses se firma naturalmente, e essa é a régua aplicada internamente. Do outro lado, o mercado sul-americano segue atento, com o nome de La Cruz frequentemente citado em conversas de bastidor. Até aqui, não há proposta formal na mesa. Sondagens existem e continuarão existindo, mas sem um preço definido e com o clube decidido a trabalhar o atleta no curto prazo, o cenário permanece estável. Movimentos reais dependem de dois fatores: sequência de jogos e percepção de que o atleta está livre das limitações recentes. Para o jogador, a equação é pragmática: minutos, consistência e vitrine. Com a Copa do Mundo se aproximando, ele busca um ambiente que ofereça confiança e função clara. Se o plano rubro-negro se confirmar e o joelho responder, o Flamengo se torna esse lugar. Se a resposta clínica não vier, a conversa muda de tom, e o mercado volta à mesa com outra força. No fim, a história que importa é a do próximo trimestre. Procedimento feito, reapresentação, evolução física e primeiros jogos. O clube cravou que conta com ele, o atleta quer provar que cabe no projeto. Se ambas as peças se encaixarem, o investimento alto passa a ser argumento de convicção, não de cobrança. Se não se encaixarem, o valor investido será o ponto de partida para qualquer negociação futura. O momento, portanto, pede foco e execução. Menos ruído, mais trabalho físico, mais leitura de jogo, mais minutos de qualidade. O plano está traçado: estabilizar o joelho, carregar de forma inteligente e usar a pré-temporada como rampa. O resto, consulta de clubes, eventual preço e debates externos, só faz sentido depois que o campo falar. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo começa com uma cena aparentemente comum: Felipe Luís, agora em sua nova função de treinador, sentado diante das câmeras em uma coletiva de imprensa. Mas, em segundos, o clima muda. O ex-lateral, ídolo do Flamengo, solta uma frase que ecoa como um trovão nos corredores da Gávea: "Não joga mais comigo." A declaração, seca e direta, abre espaço para uma onda de especulações e curiosidade que rapidamente tomou conta das redes sociais. A frase, carregada de emoção, não foi dita ao acaso. Felipe Luís, conhecido por sua postura calma e racional dentro de campo, raramente se deixa levar por impulsos. Por isso, quando decidiu expor publicamente sua insatisfação, o impacto foi imediato. Torcedores, jornalistas e até ex-companheiros de equipe se perguntaram a quem exatamente ele se referia. O Flamengo, clube acostumado a lidar com grandes estrelas e egos inflados, viu-se diante de uma crise inesperada. A fala do treinador não apenas expôs um conflito interno, mas também levantou dúvidas sobre a gestão do elenco e a relação entre jogadores e comissão técnica. Afinal, quando um ídolo da casa decide impor limites tão claros, o ambiente tende a se transformar. Nos bastidores, comenta-se que a frase teria sido direcionada a um jogador específico, cujo comportamento não estaria alinhado com os valores que Felipe Luís deseja implementar. O treinador, recém-ingresso na carreira, busca construir uma identidade baseada em disciplina, comprometimento e respeito. Qualquer atitude que fuja desse padrão, segundo ele, não terá espaço. O vídeo viralizou em minutos. Perfis esportivos, páginas de torcedores e até veículos internacionais repercutiram a declaração. A curiosidade aumentou: quem seria o alvo da frase? A ausência de nomes apenas intensificou o mistério, criando uma atmosfera de suspense que manteve o Flamengo no centro das atenções. Felipe Luís, ao longo de sua carreira, sempre foi visto como um jogador cerebral. Dentro de campo, sua leitura tática era impecável. Fora dele, sua postura discreta contrastava com a intensidade dos jogos. Agora, como treinador, ele parece disposto a romper com a imagem de diplomata e assumir um papel mais firme, mesmo que isso signifique confrontos diretos. A frase "não joga mais comigo" carrega um peso simbólico. Ela não apenas exclui um atleta do elenco,
mas também estabelece uma linha divisória entre o passado e o futuro do Flamengo. É como se Felipe Luiz estivesse dizendo: o clube precisa seguir em frente, e quem não se adaptar ficará para trás. Torcedores se dividiram. Parte da torcida apoiou a postura firme do treinador, enxergando nela um sinal de renovação e coragem. Outra parte, no entanto, criticou a falta de transparência, alegando que o mistério apenas alimenta especulações e pode prejudicar o ambiente interno. O debate ganhou força nas arquibancadas virtuais. A diretoria do Flamengo, por sua vez, adotou uma postura cautelosa. Em nota oficial, afirmou que confia plenamente no trabalho de Felipe Luiz e que qualquer decisão tomada por ele será respeitada. O clube, no entanto, evitou comentar sobre possíveis nomes envolvidos, mantendo o suspense que já dominava a narrativa. O episódio também reacendeu discussões sobre a transição de jogadores para a carreira de treinador. Felipe Luiz, que encerrou sua trajetória como atleta há pouco tempo, ainda convive com ex-companheiros dentro do elenco. Essa proximidade pode gerar conflitos, especialmente quando é necessário impor autoridade sobre aqueles que antes eram colegas. Analistas esportivos destacaram que a postura de Felipe Luiz pode ser vista como um teste de liderança. Ao estabelecer limites claros, ele demonstra que não pretende ser apenas mais um na comissão técnica. Sua intenção é marcar território e construir uma identidade própria, mesmo que isso implique em decisões polêmicas. O vídeo, além de repercutir no Brasil, ganhou espaço em veículos internacionais. Jornais espanhóis e ingleses, que acompanharam a carreira de Felipe Luiz na Europa, destacaram a mudança de perfil do ex-lateral. Para eles, o jogador que sempre foi discreto agora assume um papel de protagonista fora das quatro linhas. Dentro do elenco, o clima é de apreensão. Jogadores mais jovens enxergam na postura do treinador uma oportunidade de aprendizado e disciplina. Já os mais experientes, acostumados a uma rotina diferente, podem sentir-se desafiados. O equilíbrio entre essas forças será determinante para o sucesso do Flamengo na temporada. A frase também trouxe à tona uma reflexão sobre o peso das palavras no futebol. Em um ambiente onde cada declaração é amplificada, Felipe Luiz mostrou que está disposto a usar sua voz como ferramenta de transformação. O impacto, no entanto, dependerá de como ele conduzirá os próximos passos. Torcedores mais apaixonados chegaram a criar teorias sobre possíveis desentendimentos internos. Alguns acreditam que a frase foi direcionada a um jogador que teria desrespeitado regras de convivência. Outros sugerem que se trata de uma estratégia para motivar o elenco, criando um choque inicial para depois reconstruir a confiança. Independentemente do alvo, o episódio já entrou para a história recente do Flamengo. Poucos treinadores iniciam sua trajetória com uma declaração tão forte. Felipe Luiz, ao que parece, decidiu que não seria apenas mais um técnico de passagem, mas alguém disposto a deixar sua marca. O vídeo, que começou como uma simples coletiva, transformou-se em um fenômeno midiático. A frase virou meme, foi reproduzida em programas esportivos e até inspirou debates sobre liderança e gestão de pessoas. O alcance ultrapassou o futebol e chegou ao cotidiano de quem acompanha o esporte como metáfora de vida. Felipe Luiz, ao ser questionado posteriormente, manteve o tom firme. Disse que não se arrepende da declaração e que sua prioridade é o bem coletivo. Para ele, o Flamengo precisa de jogadores comprometidos, e qualquer atitude contrária será tratada com rigor. A mensagem é clara: disciplina acima de tudo. O futuro do Flamengo, portanto, passa diretamente pela forma como o elenco reagirá a essa nova postura. Se os jogadores entenderem o recado e se adaptarem, o clube pode viver uma fase de renovação e conquistas. Caso contrário, os conflitos podem se intensificar, colocando em risco a estabilidade da equipe. No fim das contas, a frase "não joga mais comigo" tornou-se mais do que uma simples declaração. Ela simboliza o início de uma nova era no Flamengo, marcada pela coragem de um ídolo que decidiu assumir o papel de líder. Felipe Luiz, ao que tudo indica, não está disposto a recuar. E o futebol brasileiro assiste, curioso e atento, aos próximos capítulos dessa história. A repercussão da frase de Felipe Luiz foi imediata e avassaladora. Em poucas horas, os principais programas esportivos do país abriram seus debates com a declaração do treinador,
tentando decifrar o enigma por trás de suas palavras. A contundência da frase "não joga mais comigo" foi interpretada como um marco de ruptura, e especialistas passaram a discutir se o Flamengo estava diante de uma nova era de disciplina ou de uma crise iminente. Nas redes sociais, o assunto dominou as tendências. Hashtags relacionadas ao episódio alcançaram milhões de menções, com torcedores dividindo opiniões em comentários inflamados. Alguns exaltaram a coragem de Filipe Luís em impor respeito logo no início de sua trajetória como técnico, enquanto outros criticaram a falta de clareza, alegando que o mistério apenas alimentava intrigas e prejudicava a imagem do clube. Ex-jogadores e ídolos históricos do Flamengo também se manifestaram. Alguns defenderam a postura firme do treinador, lembrando que o clube sempre foi marcado por lideranças fortes e que a disciplina é fundamental para manter o elenco competitivo. Outros, porém, alertaram que a exposição pública de conflitos internos pode fragilizar o ambiente e abrir espaço para especulações desnecessárias. A imprensa internacional não ficou de fora. Veículos espanhóis e ingleses, que acompanharam a carreira de Filipe Luís na Europa, destacaram a mudança de perfil do ex-lateral. Para eles, o jogador que sempre foi discreto agora assume uma postura de líder intransigente, disposto a enfrentar os desafios de comandar um dos clubes mais midiáticos do continente. Dentro do Flamengo, a repercussão foi sentida de forma intensa. Jogadores passaram a adotar uma postura mais cautelosa em entrevistas, evitando declarações que pudessem ser interpretadas como afronta ao treinador. A tensão nos bastidores aumentou, e a expectativa era de que Filipe Luís se pronunciasse novamente para esclarecer o episódio, algo que ele preferiu não fazer de imediato. Torcedores organizados também se posicionaram. Algumas torcidas apoiaram a decisão do treinador, afirmando que o Flamengo precisa de disciplina para voltar a conquistar títulos importantes. Outras, no entanto, cobraram transparência, exigindo que o clube esclarecesse quem seria o alvo da frase e quais medidas estavam sendo tomadas para evitar novos conflitos. A repercussão chegou até ao mercado esportivo. Empresários e agentes de jogadores começaram a especular sobre possíveis saídas do elenco, acreditando que a declaração poderia indicar uma ruptura definitiva com algum atleta. O episódio, portanto, não apenas mexeu com o ambiente interno, mas também com a dinâmica de negociações e transferências. Programas de televisão exploraram o tema em profundidade, convidando psicólogos esportivos, ex-treinadores e dirigentes para analisar o impacto da frase. Muitos destacaram que a liderança de Filipe Luís pode ser vista como um choque necessário para reorganizar o elenco, mas alertaram que a linha entre autoridade e autoritarismo é tênue e precisa ser administrada com cuidado. A repercussão também trouxe reflexões sobre a cultura do futebol brasileiro. Em um ambiente onde muitas vezes prevalece a permissividade, a postura firme de Filipe Luís foi vista como uma tentativa de romper com velhos hábitos. Para alguns, essa mudança é positiva e necessária. Para outros, pode gerar resistência e conflitos que atrapalham o desempenho da equipe. Por fim, a frase "não joga mais comigo" transformou-se em um símbolo de debate nacional. Mais do que uma declaração isolada, ela abriu espaço para discussões sobre liderança, disciplina e gestão de elenco em clubes de futebol. A repercussão mostra que Filipe Luís conseguiu, com poucas palavras, colocar o Flamengo no centro das atenções e iniciar uma narrativa que promete marcar sua trajetória como treinador. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.